Eu acho que é algo assim, né? Não, não tá ficando. Não está segurando. Eita porra. Me parece que agora ficou bom. Vamos ver, né? Se fica, porque foi meio que um martírio aqui. Bom dia. Gravando tudo direitinho. Inclusive gravando uma linda manhã de sexta-feira. Sexta-feira essa, dia 6 de novembro de 2020. Uma linda manhã de sexta-feira. Ontem, nesse mesmo horário, eu tomei uma chuva que aqui estava muito fraquinha, que não me fez nem me animar para colocar a capa. E quando eu entrei na Anhanguera, estava bacana a ponto de nem precisar mais colocar a capa porque eu já estava encharcado. E aí foram 40 quilômetros de chuva. Nossa, mano, avião, não tô enxergando nada. Nada. Muito pouco. Ainda mais com o sol na cara. Tô bem cuidadoso por aqui. Bom, terminando mais um turno aí, uma correria nessa empresa da qual eu cada dia decifro um pouco mais e cada dia me decepciono um pouco mais. Por isso, e mesmo antes, quando eu falava bem, eu não falava o nome, mas eu quero me sentir à vontade. A culpa não é da empresa, não existe um conceito de que a empresa errou ou fez alguma coisa errada. A culpa é de certas pessoas que ocupam certas posições e que a gente aqui, tentando cumprir o papel que a gente se prontificou, que é de ser recursos humanos na empresa, a gente... Ai, vamos ver se eu consigo passar, senão o caminhão vai subir em cima de mim. Então a gente acaba engolindo algumas coisas para evitar um transtorno maior para o meu cliente mais importante, que é o profissional, que é o temporário, nesse caso, da consultoria que eu trabalho. Mas enfim, não vou ficar aqui me lamentando com isso. Hoje é um dia importante. Hoje provavelmente se defina, pelo menos em condição primária, o resultado da eleição para a pessoa que já foi considerada a pessoa mais poderosa do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos da América. O clima está super tenso. Infelizmente esse momento a la fake, a la teorias mirabolantes da conspiração e tudo mais, que ganham voto e que ganham devotos e que ganham fanáticos a cada dia, ele realmente está numa encruzilhada, num momento bastante conturbado da gente. Praticamente certa a vitória do democrata Joe Biden.
sobre o filho da puta, ou quer dizer, sobre o republicano Donald Trump, atual presidente, detentor do poder ainda. Como há várias semanas as pesquisas já vêm mostrando uma tendência de ganho para o opositor, Donald Trump e sua gangue trataram de cultivar o que eles sabem muito bem cultivar: fake news, notícias falsas de todos os lados, a ponto de colocar a credibilidade da eleição nos Estados Unidos, que, convenhamos, não é lá muito confiável, porque ainda quase que relativamente completamente manual, com contagens em planilhinhas que alimentam computadores. Parece que a gente está lembrando das eleições para eleger o representante da classe da primeira série A. Mas enfim. Então o que acontece é que à medida em que avança a vantagem do Joe Biden, Trump atira cada vez mais. Ele tem feito isso há algumas semanas. O que acontece é que as instituições nos Estados Unidos, ao meu ver, são um pouco mais fortes, são um pouco mais lícitas, um pouco menos corruptíveis do que aqui. Um pouco menos, você está ouvindo o que eu estou falando? Ai, que mau gosto. Mas enfim. E legalmente ele tem conseguido fazer muito pouco, mas é um pouco já. Ele já conseguiu travar uma das contagens, que é um dos estados chaves, onde é importante que ele tenha um bom número de votos. Mas enfim, e longe de mim querer entender aquele sistema. Eles dizem que é uma democracia, mas é uma eleição indireta. São representantes que elegem, e não o próprio povo diretamente. Mas voltemos. Eu não vou me preocupar aqui com... Eu ainda não me preocupo, e provavelmente eu nunca vou me preocupar, nunca vá me preocupar em entender o sistema de votação dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, a Hillary Clinton perdeu para o Donald Trump tendo mais votos do que ele, porque alguns estados têm validade maior do que outros na sua votação, mas em votos individuais a Hillary Clinton ganhou do Donald Trump em 2016. Enfim, por que eu estou falando isso? Logo eu, que sempre fui contra qualquer conceito de cultura dos Estados Unidos aqui no Brasil, ou a maioria deles, porque é muito importante nesse momento. Muito, muito, muito importante. Donald Trump é o professor do Bolsonaro, é um mentor do Bolsonaro. Bolsonaro deixa isso muito claro há muito tempo, que ele é grande admirador de Donald Trump. Deve ser mesmo, porque a forma como ele já há 2 anos abriu as pernas pro Donald Trump é impressionante. E a forma como o Donald Trump não abre mão de absolutamente nada para ajudar o Brasil, e tudo fica por isso mesmo. Mas esses conceitos são os menos importantes aqui. Efetivamente, são importantes. É importante que o Brasil mantenha a sua autonomia e coloque os Estados Unidos de vez em quando em seu devido lugar, quando ele quer controlar algumas fronteiras, como a da Venezuela, por exemplo. Mas eu não quero falar sobre isso agora. No conceito geral, o que eu quero colocar é que é importante Bolsonaro e sua turma começarem a sofrer derrotas. É muito importante que essa população que não quer briga ainda, que não quer se envolver, essa população levinha, que é essa que conta com 65% a 70% da população, é bom que ela comece a se sentir encorajada pelo que o mundo lá fora apresente. Bolívia, Chile, Argentina,
para não dizer alguns outros, estão dizendo isso à nossa volta. Só que eles representam muito pouco. O que culturalmente, o que para os nossos costumes significa a vontade dos estadunidenses, isso ajuda muito, 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 muito a lidar com a situação que nós vivemos aqui dentro. Enfraquecer essa subcultura, essa cultura de ódio, opressão, separação, é muito importante para nós nesse momento. Muito importante. Pode significar pouco num dia a dia, num futuro próximo, num curto prazo, mas a médio e longo pode começar a movimentar esse momento tão importante e perigoso que a gente vive. É importante, não é porque Joe Biden é, nossa, um cara sensacional. Imagina, não tem nada, o cara é há 30 anos senador. Ele é mais do mesmo do que tem lá. Mas ele é contra Trump. É o mesmo que eu falaria aqui, se você tivesse Dória contra Bolsonaro. Esquece, cara. Essa conversa não começa. É Dória. E acabou. Mesmo com todo o meu asco em relação a esta pessoa e a este tipo de político que João Dória representa. Então, nesse momento é muito importante. É realmente uma das coisas que tem, até na prática, me tirado um pouco de sono há uns 2 dias. É saber como anda essa eleição. Esse resultado da eleição. Há muitas projeções a favor de Biden, com base no que já aconteceu, com as pesquisas de boca de urna e, enfim, quem já se manifestou, e pelas contagens oficiais também. Mas ainda são projeções. O que está acontecendo é que não tivesse havido a virada do jeito que aconteceu do Donald Trump em 2016, todo mundo, o Biden já estaria na rua comemorando a eleição dele. O que acontece é que 2016 foi absurdamente atípico. A 1 hora do começo das eleições, dava-se como certo uma vitória tranquila de Hillary Clinton. E infelizmente não foi o que aconteceu. Sendo Hillary Clinton uma figura também bastante desprezível no meu modo de vista político. Mas, enfim, a visão do democrata dos Estados Unidos, ela sempre, na minha opinião, com raríssimas exceções, ela sempre será melhor do que a visão do republicano dos Estados Unidos. E quando aqui se trabalha tão próximo desse conceito de admiração do estadunidense, de admiração da força da República dos Estados Unidos, da força desta linha horrorosa que representa Donald Trump, esse mentor do nosso governante maior no Brasil, isso seria o começo de alguma esperança. Gente, faz 2 anos que eu não tenho esperança alguma. Nenhuma. João Dória foi eleito governador de São Paulo. Jair Bolsonaro foi eleito presidente. Flávio Bolsonaro foi eleito senador da República. Eduardo Bolsonaro foi reeleito deputado federal. Não tem acontecido nada de bom. Nada. No conceito político. Witzel foi eleito governador do Rio. Um horror. Crivella foi eleito prefeito do Rio. Ao que parece, um mandato totalmente fracassado, que ele está em 3º lugar nas pesquisas. E olha aqui, para alguém que está no poder, com a máquina na mão, é fácil virar. Mas realmente o Rio de Janeiro... E olha para quem ele está perdendo, para Eduardo Paes. Que é mais ranço político do que um Eduardo Paes pode passar para qualquer um. Mas enfim, algumas triagens estão começando a ser feitas. Agora, volto aos Estados Unidos. Nesse momento, é de extrema, magnânima importância que a gente tenha uma derrota do Donald Trump.
pondo na prática, tá? Ele não vai, já está muito claro isso. Donald Trump não vai empregar a sua eleição assim, dizendo, não, tá tudo bem. Ele vem alimentando e espalhando a principal fake news de que há fraudes. Parem a contagem porque há fraudes. Só que, claro, a Corte Suprema não vai nem começar nada sem alguma mínima prova. Agora, estamos falando de pessoas que são ótimas em produzir provas falsas. Eles são muito bons nisso. Então não se duvide que apareça do nada, de repente, um coelho de uma cartola para dizer para os caras assim, olha aqui, ó, a prova da fraude está aqui. E se pare a eleição novamente. A eleição não, se pare a contagem novamente. Então, o que eu estou falando é que... Ai. Olha o caminhão. Vai pular para cá. Ainda bem que ele não jogou. Os dois caminhões fizeram merda no afunilamento ali. Então, assim, ele vai tentar, através dessa linha burra e idiota que já está parando vários locais dos Estados Unidos, nas ruas, cantando o coro que ele começou há algumas semanas atrás. Parem a contagem, tem fraude. Então, assim, o que eu acho que ele vai conseguir, mas eu achar e o cabrito cagar quadrado tem o mesmo resultado. O que eu acho que ele vai conseguir é apenas adiar uma declaração oficial de derrota. Porque o que acontece também é que os Estados Unidos também perdem muito em relações diplomáticas e, consequentemente, em relações comerciais, se expondo desse jeito, colocando a sua credibilidade em jogo. O empresariado dos Estados Unidos e da China, por exemplo, vai pôr uma pressão muito grande para que essa instabilidade não dure muito. Porque as bolsas caem, cara. Se você não confiar numa democracia do tamanho da dos Estados Unidos, eu digo simbolicamente, eu nem acho que é uma democracia super gigantesca. Então vai ter muita pressão para que se tire esse maluco logo, se ele realmente for tiver perdido e o Biden for o vencedor. Agora, o lado contrário, que eu também não posso descartar, eu tenho que deixar claro aqui. Vai ser uma decepção do tamanho daquela que quando eu vim aqui num filme falar que Jair Messias Bolsonaro era o novo presidente da República Federativa do Brasil. Vai ser a mesma coisa. Haviam sinais suficientes para eu saber disso, mas eu até o último momento coloquei um fundo de esperança para poder respirar com menos toxicidade naquela época. Provavelmente aconteça a mesma coisa. Se Donald Trump ganhar as eleições, for reeleito, a gente vai ter realmente mais 2 anos aqui no Brasil de alimentação desta máquina horrorosa, desse jeito temível de se administrar qualquer coisa, de se liderar qualquer coisa, de se apoiar qualquer coisa, porque a ideologia desses caras é uma lástima, é a continuação, é a estatização da desumanidade. O que Trump fez nas políticas de relação com imigrantes ilegais sai do conceito de desumano. Ainda existem crianças que não reencontraram os pais há 6, 7 meses, 1 ano, desde que eles estão fazendo esse tipo de desumanidade às famílias que são encontradas, capturadas nas fronteiras, principalmente na do México. Mas eu aqui não quero ficar dando uma de Madre Teresa, que eu estou super preocupado só com esse tipo de conceito. Eu quero meu chão de terra aqui, esse duro que eu piso, eu quero ele um pouco menos duro. Eu quero que se abaixem esses ânimos idiotas de gente que ainda fala que não quer vacina, de gente que ainda apoia um cara não autorizar a comercialização dos insumos para a fabricação da vacina contra o coronavírus no Brasil. E isso
esse momento dos Estados Unidos seria muito importante para essa prática aqui. Colocaria ao menos alguma parcela dessa multidão de ratos que saíram do esgoto e resolveram se manifestar. Quer que eu dê um exemplo? Acabamos há alguns dias de escandalizar o mundo com um processo de estupro sendo julgado e inocentando o réu, para não dizer alguns outros nomes, sob o argumento de que foi um estupro culposo, estupro sem a intenção de estuprar. Porque segundo esta laia, que realmente agora tem um microfone para falar, incrível isso, essas pessoas têm um microfone para falar, um microfone oficial, de um veículo de imprensa oficial, remunerado e patrocinado. A menina que toma umas na balada, ela corre o risco, ela assume o risco de ser estuprada. É isso, cara. É isso. E com certeza uma desmoralização dessa direita horrorosa que está em todos os cantos atualmente, de perto da gente, muito perto da gente, seria a derrota do Trump. Seria simbolicamente para o mundo e principalmente para o Brasil, que é um baba-ovo de estadunidense, naturalmente. Seria uma bela de um cala-boca, o mundo não pensa como você. Seria um belo de um fôlego para quem está aqui quietinho, parado, com medo de se manifestar, dada a violência que essas gangues trabalham. Tá? Então hoje é simbolicamente para o Brasil, para qualquer conceito cultural e comportamental, a vitória do Biden significa muito, mas muito, muito mesmo. Significa alguns anos a menos de sofrimento e de força para essa laia retrógrada que resolveu achar que tem capacidade de fazer alguma coisa. Eu estou realmente num momento de muita desesperança. Estou me agarrando a esse fato ultimamente. Tá? Realmente um lugar onde já é comprovada a corrupção pessoal e ativa da família Bolsonaro como um todo. E não acontece nada, ninguém se levanta, ninguém levanta um dedo para resolver essa questão e tirar esses praticamente corruptos confessos da linha política brasileira. Você acha que eu posso ter esperança em alguma coisa aqui? Ainda é natural para algumas pessoas encarar Jair Bolsonaro como presidente da sexta maior economia do mundo. Para muita gente. Dos pontos positivos, Arthur Duval, para não dizer o apelido dele, que é uma coisa ridícula, tem 2% de intenções de voto. Isso também é muito bom para mim. Deixa eu explicar. O movimento MBL, ele é um cara interessante. Ele tem flexibilidade porque ele tem agilidade virtual. Então ele consegue e tem inteligência nas pontas, sem dúvida alguma. Inteligência argumentativa. Eles são bons num conceito de usar a retórica a seu favor, mas com vários pesos e várias medidas de acordo com a situação. O abraço em Cunha, Temer e Bolsonaro
era em prol de um bem maior, tirar o PT e a Dilma. Ok. Aí, de repente, não dá mais para sustentar a enorme maioria de merda que Bolsonaro faz. E aí você diz que não, você retirou o apoio ao governo. É muito propício, não? Assim você sai numa linha, para se dizer, progressista, relativamente conservadora, eu não sei se é essa linha especificamente, mas você quer pegar justamente o arrependido do Bolsonaro. Porque as outras linhas você não consegue pegar. Não é o Arthur em si, mas a linha geral de raciocínio desses caras é dessa forma. Isso não é uma generalização básica. Eu tenho lido, assistido muita coisa deles, com todo o asco que me causa. Eles são intelectualmente desonestos. Acabaram de divulgar um áudio deste cara, candidato à prefeitura de São Paulo, alguns áudios onde ele fala claramente que ele liga pro dono da Jovem Pan e conta, ele fala que contou algumas mentiras para não deixar um sujeito, um fulano assim, que ao que se percebe era alguém que tinha alguns argumentos até consistentes contra a turma do MBL, Kataguiri, Mamãe Falei e assim por diante. Então era importante que essa linha desses caras não ganhasse nenhum espaço dentro de uma rádio de tanta importância ainda, infelizmente, dada a linha que ela pegou, que é a Rede Jovem Pan de comunicação, uma das maiores do Brasil, sem dúvida alguma. Então, a desonestidade de olhar para Gilmar Tato, que é um grande de um filho da puta, tá? E perguntar assim, qual a sua ligação com o PCC? Como assim? Uau, nossa, como você é macho. Ganhou um processo. Mas aí, como é o processo contra ele, então ele fala, não, é só uma acusação, isso não tem nada provado. Mas quando é um processo contra alguém que ele não gosta, ele usa isso contra o cara. Ah, você já foi processado por isso. Já foi processado, ele não coloca que o cara foi condenado. Tá entendendo que sempre existem 2, 3, 4 pesos para essas pessoas, o que para mim define só uma coisa: são políticos iguaizinhos a todos os outros. E não me venha, pelo amor de Deus, com promessa de campanha. Ah, olha a campanha dele. Não dá, cara. Sabe por quê? Porque é só campanha, porque é só promessa. A turma desse cara fazendo terror na linha do que o padre Lancelotti, que dá comida e alguns remédios e alguma mínima assistência a uns pobres diabos, de uns indigentes, lá na região do Cambuci. Toda a retórica levantada de que ele está alimentando a miséria, que ele está alimentando a pobreza, que ele está apenas continuando, isso aí está escondido, isso é uma cortininha na frente de todos os contatos que este cara já tem feito e todo o lobby que ele tem ganhado em relação à especulação imobiliária da região. Esses moradores por lá desvalorizam a região e muita construtora grande não quer construir nada por lá por causa disso. É importante que esses caras saiam de lá. É importante que essa nova Cracolândia, ou velha Cracolândia, seja desmantelada. E um cara como o padre Lancelotti, que está lá dando comida para os caras, dando remédio, não é interessante, porque ele mantém esses caras lá. Então, o problema é justamente pessoas, a linha que mais apoia esses caras é uma linha inteligente, estudada, mas que também abraça o argumento com muito pouco poder de crítica, muito pouco. Ah, ele é um deputado limpo. Cara, todo deputado devia ser limpo, ele não ganha nenhum ponto comigo. Nem ele, nem Janaína, nenhum desses. Ah, ele não usa a verba de gabinete. Foda-se! A verba de gabinete
É uma desonestidade completa. E eu não elogio nenhum outro por causa disso. Não coloquem palavra na minha boca. Fazer isso é o mínimo. É o mínimo, ainda mais alguém que é rico como vocês. Então eu não vou aqui ficar dando argumento de que ele é ruim, mas os outros são bons. Não tem nenhum bom. Eles são políticos. Políticos. E eu não acho ele a menos pior das sugestões. Sinceramente, nesse momento para São Paulo, eu nem voto mais em São Paulo. Nesse momento para São Paulo, eu acho que o melhor é ficar o Covas ainda. Com todo o erro que isso pode representar num conceito de continuidade. Mas, ao que parece, ele deve ganhar mesmo. Mas, e sem esperanças de Boulos nem nada disso, porque eu nem acho. O Boulos não seria o meu candidato. A linha do que ele faz também não é, eu não concordo plenamente. Embora ache que ele seja um dos menos piores dessa campanha. Ao menos desonesto ou enriquecido com as lideranças políticas que ele sempre executou, isso a gente não pode dizer. Mas eu não vou aqui defender pessoas, eu já falei. No máximo eu vou atacar pessoas, mas defender não. Então, voltando aqui, esse my way on life, né? Essa minha forma de pensar significa liberdade de expressão. Não, cara, não. Você não pode pegar um microfone e falar que a menina estava de roupas provocantes no meio da noite tomando cerveja sozinha, então ela está pedindo. Cara, vamos deixar uma coisa clara, uma coisa bem tranquila em relação a esta linha. Eu ponho ela toda no mesmo balaio. Toda no mesmo balaio, tá? Vamos deixar uma coisa clara. Vamos pensar num desses machinhos que gostam de colocar conceito moral quando bem interessa, e quando não interessa, a amante ou as 2, 3 amantes ou as putas que eles pegam a cada 2, 3 meses, essas estão bem escondidas, então eu não estou atrapalhando nada. Vamos imaginar que um filho da puta desse tomou umas a mais e ficou bem ruinzinho. E aí vem alguém e mete no cu desse cara. Forte, pesado. Então ele não vai denunciar, certo? Já que ele bebeu, ele se colocou à disposição. Eu mesmo coloquei isso no Facebook, eu coloquei... Vamos dizer o seguinte, todo mundo sabe que existe a violência urbana. Então, você sabe que se você sair de casa, é possível que você seja assaltado, violentado ou assassinado. Então, se você sair e for assaltado e acontecer alguma coisa com você, lamento, meu amigo, mas você se colocou em risco. Ou seja, isentar completamente o culpado do mal que aconteceu. Mas tudo bem, voltemos aqui. Eu estou misturando um pouquinho as coisas, porque na verdade acaba ficando mesmo no mesmo cesto. Não é coincidência que quem você vê falando merdas desse tipo, do tipo de que a mulher que bebe se coloca em risco por conta própria, o estupro culposo, não é uma coincidência que quem faz esse tipo de comentário normalmente é apoiador do Bolsonaro, sabe? Então é isso que eu quero que vá perdendo a força. Não vai perder a força. Um idiota desses, ele se acha reprimido, ele sempre se achou vítima, por isso que ele está nadando agora lá em cima, soltando toda a bosta. Mas é lógico, com inteligência curta, você sempre será vítima. Não é um argumento de inverdade esse cara se achar vítima. Ele é vítima, porque ele é burro. Ele cai em coisas idiotas. Ele propaga, ele acredita em coisas imbecis, vazias, ralas. Tá? Então é importante que essas pessoas comecem a tomar uns refugos
indo para trás um pouquinho, falando, opa, epa, nossa, o que está acontecendo? Que ele tente acreditar que houve uma conspiração nos Estados Unidos e tiraram o pobre do honesto Trump. Há quem queira saber, tá? O New York Times publicou há 2 semanas atrás as declarações de imposto de renda do Trump, finalmente abertas, porque ele sempre escondeu. E foi verificado irregularidade nos últimos 20 anos. Irregularidades pesadas. Várias delas, que lá nos Estados Unidos se prende por isso, se julgadas, podem levar a não. E que, na condição de presidente dos Estados Unidos, Donald Trump pode segurar essa bronca durante mais alguns anos e pode até conseguir passar isso por baixo, usando a máquina do poder a seu favor. Mas se ele perder, há uma boa probabilidade de que ele seja processado e corra sério risco de prisão. Ou, como eu já falei em alguns lugares, que ele olhe para um amigo querido, um admirador, num país tropical, e peça pro cara um asilinho. Deixa eu morar aí. É capaz do presidente desse país tropical emprestar até a mulher. Mas enfim. Vamos lá. Chegando em casa, falei pra caramba sem parar, né? E aí vocês viram uma manhã super bonita hoje. E com um assunto importante que eu vou voltar. Espero que o próximo vídeo já possa dar boas notícias. Mas se não der, fim de semana tá chegando. Eu ainda trabalho essa noite, né? Volto amanhã, sábado de manhã para casa. E vai ser relativamente agitado porque na segunda-feira é aniversário da minha queridíssima, maravilhosa esposa. E na terça-feira é aniversário de um dos momentos mais importantes da minha vida, que foi o meu casamento. 13 anos que essa coitada me aguenta. É isso aí, beijo do gordo. Mais uma contemplação nesse lindo dia, nessa linda manhã. E o meu carrinho, todo molhado de orvalho.